Comecei. Tá? Então, alguém consegue ler essa primeira parte ali? Deus é grande e perfeito? Existe apenas um Deus e somente Ele é grande. Todos os outros seres e coisas são totalmente dependentes de sua bondade e força. Se este é o caso até mesmo para os mais estimados entre os homens e anjos, como nós poderíamos atribuir grandeza a qualquer outro ser ou coisa além de Deus? Uma comparação jamais deveria ser feita entre Deus e qualquer criatura ou coisa. Como o autoexistente e Criador infinito, Ele está infinitamente acima de sua dependente e finita criação. O mais poderoso arcanjo não está nem perto de ser como Deus, assim como o menor micróbio. Deus é incomparável no contexto do corpo dos crentes. Essa verdade é extremamente importante. Não existem grandes homens ou mulheres de Deus nas Escrituras ou na história da Igreja, mas somente homens e mulheres fracos, pecadores e infiéis de um grande e misericordioso Deus. Amém. E esse eu acho que é um dos pontos que mais nós vemos na teologia de hoje, né? Que chamam de antropocentrismo. O que é antropocentrismo? Eu coloco o homem no centro de tudo. Então nós vemos que muitos louvores eles são focados nos homens, as pregações são focadas nos homens e o próprio culto às vezes ele é feito para o homem, né? Então ele não é feito para Deus, só que tudo ele é feito para Deus. Só que é bem interessante que eu gosto muito de analisar um conceito histórico, de você olhar, por exemplo, desde o início da criação. O que aconteceu ali no início, antes da criação, na teoria de Lúcifer? O que ele quis ser? Lúcifer quis ser como? Igual a Deus. Igual a Deus. Quando pega Adão e Eva, qual que é a proposta da serpente? Se vocês comerem, vocês vão ser? Serão como Deus. Serão como Deus. E sempre foi vários homens que na história tentaram ser como Deus. E o pecado original se baseia nisso. O pecado original foi, eu quero ser como Deus. Então eu me torno eu começo a levantar o meu próprio ego. E o ego é o pecado original. É orgulho. C.S. Lewis, alguém já ouviu falar dele? É um grande escritor cristão que escreveu o conhecido Crônicas de Nárnia. Assistiram Crônicas de Nárnia? Ele é um escritor cristão, muito bom, muitos livros dele são cristãos. Crônicas de Nárnia, inclusive, é um livro que é uma referência a Cristo. E ele escreveu Crônicas de Nárnia e ele escreveu um livro chamado Cristianismo Puro e Simples. E nesse livro ele colocou o pecado, ele fala assim sobre o pecado original. E o pecado original é o orgulho. E todos os outros pecados eles se baseiam no orgulho. Porque é o orgulho que faz eu cometer maldades. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu não faço maldade. Mas o orgulho de pensar na minha vontade, no meu prazer, naquilo que me faz bem, isso faz com que exista crime, isso faz com que exista muita maldade no mundo. Então tudo se origina a partir dali. E a gente pega Filipenses, nós vamos ter um contraponto muito diferente de Cristo. Filipenses 2,9 dizendo, de sorte que haja em vós o sentimento que eu vi em Cristo Jesus, que sendo ele igual a Deus, não quis ser como Deus. Totalmente contrário de Satanás e totalmente contrário de Adão. Ele não quis ser como Deus. Então, Deus ele é muito maior que tudo. E toda vez que o ser humano ele tenta ser como Deus, ele simplesmente vai bater de cara e voltar. Não tem como comparar. Nada se compara. Então, isso é muito um cuidado que nós temos que ter dentro da igreja. Tem muitas músicas, por exemplo, que trazem o homem como nesse centro. Não para analisar que músicas são antropocêntricas, que não fala de Cristo, que fala só do homem. Que seriam, em tese, músicas de crentes? É. Seria louvor, no caso. Lembrar uma música que era muito cantada uma vez, Sabor de Mel. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender, vai estar na plateia e você vai estar no palco. Agora de Cristo não está ali. E tem muita música assim. Tinha uma vez, que acho que eu citei numa aula, uma música que era o Churrasco com Coca-Cola. Já ouviu falar dessa? Que ela falava, vamos comemorar nossa vitória, minha vitória, vossa vitória com churrasco e Coca-Cola. E tem um grupo que eu até já ouvi alguma música, mas eles não falam de Deus, né, nas canções deles, acho que é Heródoto. O Roçarão? O Roçarão é um grupo católico. Eles não falam de Deus, né, nas músicas deles. Não. O Roçarão, algumas músicas, eu ouço, é uma música bem feita. Instrumentalmente, o Roçarão é muito perfeito. Mas ele é uma música católica. Eles falam muito pouco. Tem algumas que falam de Maria. Mas ainda acho uma música muito inteligente. Porque as músicas deles são músicas de reflexão, né? Que eu reflito muito a minha história. Então, eu tenho muita música deles que ela não fala de Deus, mas ela fala mais sobre Deus do que não. Eu tenho uma que nós tocamos na banda, que é Te Louvo em Verdade. É deles.
Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. É um salmo, né? Te louvo em verdade. Mas é um exemplo. O problema é que dentro da própria igreja teve músicas que elas usam Cristo como se fosse uma palavra-chave. Uma palavra, por exemplo, como é que chama? Palavra cabalística. Que Cristo se torna. E Cristo é aquele que tem que me dar bênção, que tem que me cuidar. Tem vários pontos. Ou vamos dar aquele exemplo, tem uma música que a gente... Essa já deve ter ouvido várias vezes, que ele canta assim. Como é que é? Olha, juntou duas músicas na minha cabeça. Eu tenho uma palavra para você, não desanime, tudo que você pediu a Deus já está vindo. Não é assim que funciona. Não é porque a gente pediu que realmente Deus sabe as coisas que são boas e não para nós. Que Deus sabe que nós não podemos receber porque nós não vamos suportar. Ou não seremos dignos de receber naquele momento, ele não vai dar. E às vezes essas mensagens triunfalistas, elas acabam tirando a pessoa do centro. Porque dá, vou dar um exemplo assim, o cara dava um monte de problema em casa, não trabalhava, batia na mulher, batia nos filhos, a mulher se separou dele, e ele bebia, fazia um monte de coisa, e disse, eu vou na igreja, né? Eu tô com a minha vida no fundo do poço, eu vou na igreja. Ele chega na igreja e vem uma música dessa. Tudo que você pediu a Deus está vindo. Não fala que ele tem que parar de beber, que ele tem que parar de maltratar a mulher, que ele tem que trabalhar. Então, às vezes, coisas assim, ela acaba levando ela da pessoa e ela pensa assim, eu realmente acho que as coisas vão melhorar. Ela fica bem, ela fica confiante, só que não houve mudança. Sim, não teve no começo, né? Sim. Só escutou, não... Então, é assim que ter muito cuidado para não colocar o homem no centro da mensagem do Evangelho. Eu demorei muito para conseguir, até um pouco difícil hoje entender, mas a Bíblia não fala sobre nós. A Bíblia fala sobre Deus. Ela fala sobre a obra de Deus, sobre os atributos de Deus, sobre o Evangelho de Deus, sobre a vontade de Deus, e tudo isso se enquadra em Deus. O final da obra é Cristo. O final da Bíblia é Cristo. Tudo ela é Cristo. Então toda ela aponta para isso. E muitas vezes eu pensei que ela apontava para mim. Um clássico versículo que eu sempre aprendi que a Bíblia apontava para mim é Romanos 8:28. Alguém sabe o que está escrito? Todas as coisas que amam a Deus. Todas as coisas. Eu sempre pensava assim, não, é tudo pro meu bem. Então, tudo que acontece está acontecendo pro meu bem, pro meu melhor. Só que não é isso que a Bíblia está falando ali. Eu não sabia, eu levei anos, eu preguei sobre isso 200 vezes já. Mas não é isso que a Bíblia está falando. Porque ela fala assim, todas essas coisas cooperam com a vida daqueles que amam a Deus, cujos foram chamados segundo o seu propósito. Qual que é o propósito? O versículo 29 fala. Só que a gente pega um versículo isolado e não completa. E o versículo 29 fala, com as quais antemão os elegeu e os separou para serem a imagem do seu Filho. Ou seja, as coisas cooperam para o bem para quê? Para que a gente se torne parecido com Cristo. E não para que eu se sinta bem, para que as coisas da minha vida prosperem, para que as coisas dê certo. Não, é para que eu seja parecido com Cristo. É o que está na Bíblia. E eu nunca me toquei disso. Tem que levar em consideração não só um versículo, né, mas a Bíblia como um todo. Né? A gente se engana muitas vezes. Sim. Principalmente no começo, né, da caminhada cristã, a gente se emociona. É verdade. É tipo o João, né, 8:32, muito usado, né? Sim. Atualmente. Conhecereis a verdade, Verdade, libertará, só que tem 31 anos. Tem que ser discípulo de Cristo e conhecereis a verdade. E depois vai mostrar lá no final o que era essa verdade, né? Que a verdade é a libertação do pecado. Com 8:38, né? Seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Que está falando do pecado. Mas Né? deve E é um jogo de palavras. A libertação está longe do povo de Deus. O povo de Deus não está buscando a libertação, infelizmente. É sim. A gente está vivendo o tempo que o povo não busca para si a libertação. Ele pensa que o outro tem que se libertar. O outro. E agora pensa comigo, quando eu penso que o outro tem que se libertar, isso é o quê? É um ego. É um pecado de ego. E daí está complicado. Daí eu não gosto do irmão, ou tenho irmão, eu prefiro não sei o quê, não sei o quê. Ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa que a gente julga. Não, a gente julga. Mas olha, foi muito forte. Eu falei assim, se todos nós que julgamos esse tipo de gente fosse igual a mim, pelo menos na mensagem que passou, será que nós estaríamos no rumo certo? Sim.
Mas então é isso. Só para a gente introduzir, então, o foco é que Deus, Ele é grande. Ele é o Criador infinito. Ele é o maior de tudo e Ele é o foco da nossa adoração. Não está em nós mesmos, não está no meu bem-estar, não está na minha prosperidade. O foco do Evangelho não é esse. O foco do Evangelho, o foco da criação é louvar a Deus. Perfeito? Vamos lá então. Como Deus é tratado no seguinte versículo. Salmo 95, versículo 3. Adilson. Pastora Lourdes, Daniel, capítulo 9 e versículo 4. E pastor Juscelino, Salmos 104 primeiro. Salmo 95, 13 diz assim: porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Perfeito. Eu usei a versão JFA ali, então ficou: o Senhor é um grande Deus e um grande rei. Posso ler outro? Sim? Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos recebemos contra Ele. Percebeu? Rebeliamos contra Ele. É isso? A versão que usei também então trazia que Deus ele é grande e tremendo. Em outras situações temível, tá? A palavra então aqui do hebraico é Yareh, e ela significa temer, referenciar ou ter medo. Então ela se refere a como as suas escrituras têm que ter um espanto e uma reverência diante de Deus. Esse é um ponto muito interessante. Essa reverência. Essa reverência não é porque tem-se um conceito que já deve ter ouvido falar esse conceito da teologia. Vou esperar vocês anotar, já falo. Já ouviram falar ali que quando Cristo fala Abba Pai, que ele se referenciaria a papai? Já ouviu alguém pregar sobre isso? Abba, papai. Sabia que isso é um erro? Não é isso que a teologia fala? A tradução? Ele sim se refere a pai, só que não é um pai tipo papai, uma coisinha assim informal. Ele é um pai de respeito. Então ele é, por exemplo, assim, quando a criança fala: papai, posso falar com você? É mais ou menos nessa referência. Então a gente trata Deus como pai, mas como um ser com quem a gente respeita, um pai que se respeita. Não aquele pai boboca, aquele pai que faz tudo, aquele pai que é mais criança do que o filho. É tratado como um pai de respeito. Posso ler? Pode. Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, e tu és magnificentíssimo. Santíssimo. Igual. É um trava-língua. Magnificentíssimo. Magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Então, isso aí. Certo? Isso aí. Magnificentíssimo, está vestido de glória e majestade. Então, vestido de glória e majestade não quer dizer uma questão de roupa, né? É uma questão da glória que tem em si. Se refere então à sua grandeza e beleza. E não alguma outra coisa externa que está nele, né? Mas então algo que ele é. Pronto? Posso passar? Vamos lá. Salmo 145.3. Lucas. Versículo 3. Isso. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Sua grandeza é insondável. O versículo 3 é isso que diz. Isso. Então aqui, ele é inescrutável, insondável, tá? Alguém sabe o que quer dizer essa palavra? Inescrutável? Inescrutável. É igual a insondável? É a mesma coisa. Que é a tradução? Coloquei aqui, então. Ele é impossível de ser escrutado, investigado, compreendível, impenetrável, incompreensível e insondável. Eu imaginava uma coisa assim do tipo, não é tão fácil falar com ele como fosse o chefe da empresa, não é tão fácil falar com ele. Não é isso. A referência está que ele é difícil de ser entendido, de ser conhecido, ele é grande, ele é muito complexo. E aqui o autor coloca então que se fosse medir a glória de Deus, a grandeza de Deus, e fosse contar todos os grãos de areia e todas as estrelas do espaço,
isso seria mais fácil do que medir a grandeza de Deus. Porque ele tem uma grandeza tão grande que ela não pode ser compreendida. Que é a grandeza criadora do universo. Certo? Vamos lá então. O que os seguintes versículos afirmam sobre a grandeza de Deus e como o único Deus verdadeiro é comparado a todos os outros comumente chamados de deuses. Vamos lá. Edvilson, Salmos 77, 13. Pastora Lourdes, Salmos 86, 10. Pastor, Salmos 95, 3. E Lucas, Salmos 135, 5. Salmo 77, 13 diz assim: O teu caminho, ó Deus, é de santidade, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Então ele fala sobre um Deus tão grande. Não há uma comparação entre outro Deus que seja tão grande como o nosso Deus. Porque tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Então tu és grande e fazes maravilhas, só tu és Deus. É uma outra diferença dele comparado a qualquer outra coisa ou Deus que exista. Ou que seja proclamado pelos homens, não que exista. Número 5. Isso. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande, acima de todos os deuses. Um Deus grande e rei sobre todos os deuses. Lembra daquela não há Deus maior? Lembra aquele corinho antigo que tinha? É nesse sentido. Lucas? Agora o Salmo 185, versículo 5, que diz: Como é feito, eu sei que o Senhor é grande, que é o nosso Deus e está acima de todos os outros deuses. É o mesmo sentido do versículo anterior e às vezes o significado. O Senhor é grande e que o nosso Senhor está acima de todos os outros deuses. Todos os deuses. Continuando. De acordo com os seguintes versículos, qual deveria ser a nossa atitude em resposta à grandeza de Deus? E como devemos viver à luz dessa insondável verdade? Advilson, Deuteronômios, capítulo 32, versículo 3. Pastora, 1 Crônicas 16, 25. Pastor, Salmo 104, primeiro, novamente. E Salmo 111, 2 para o Lucas. E Salmo 138, 5 para o Edu. Deuteronômio 32, 13 diz: Porque proclamei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Isso aí, então apregoarei ou proclamei, é o mesmo sentido, o nome do Senhor e engrandecei ao nosso Deus. Então é essa atitude que eu tenho em relação a essa verdade. Proclamar o nome dele e engrandecê-lo. Pastora? Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e mais tremendo é do que todos os deuses. Perfeito, então nesse sentido. Então o Senhor é grande, muito digno de louvores, é mais temível, no mesmo sentido de temível. Não é o versículo antes? Isso, veio de antes. Bendize a minha alma ao Senhor, Deus meu, tu és magnífico. Deus, lá eu posso conseguir. Magnificentíssimo. Estás vestido de glória e majestade. Então, nessa parte aqui, como é a nossa atitude em relação, antes estava falando sobre quem era Deus, né? E agora a nossa atitude é bem dizer com a alma a Ele, que a nossa alma o louve. E diz a minha alma ao Senhor. Lucas? Salmo 111, versículo 2. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos, os que neles comprazem. Comprazem. Isso aí. Então, comprazem e tomam prazer, aqueles que sentem prazer na obra do Senhor. Então, grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nela tomam prazer. Du? Celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Perfeito. Então, cantarão os caminhos do Senhor, ou celebrarão, no mesmo sentido. Vamos lá. Então, vamos lá. Lucas, leia. As Escrituras nos ensinam que Deus é perfeito, completo, e não faltam nada sem as suas pessoas e obras. Deus não é somente perfeito moralmente, mas Ele é perfeito em cada aspecto do que Ele é e no que Ele faz. Perfeito. Então, se há um conceito de perfeição
e se em nós há uma ideia de que pode existir algo que seja perfeito, esse algo é Deus. Então nele não há nenhuma falha, não há nenhuma imperfeição, nenhuma falha moral. Em tudo nele é perfeito. Às vezes nós podemos falhar em entender, por exemplo, assim, a questão do próprio Evangelho. Se você não consegue entender os atributos de Deus, a justiça de Deus, você vai pensar que ele é mau. Porque como Deus pode mandar para o inferno? Por conta da sua justiça. Lembra que nós estudamos? Então é por conta da justiça dele. Então são os atributos de Deus, mas às vezes os atributos eles são perfeitos. Deus não pode ser manipulado, Deus não pode ser subornado. Tudo nele é perfeito. Edu. As obras de Deus são perfeitas. Deus é perfeito em cada aspecto de seu caráter. As obras de Deus, sendo uma extensão de seu caráter, são também perfeitas. As implicações dessa verdade são tremendas e deveriam produzir em nós uma confiança que irá prevalecer diante das maiores dúvidas e das mais difíceis lutas. Tudo que Deus já fez ou irá fazer no universo e em cada um de nós é perfeito. Então, perfeito. Então, se as obras de Deus são perfeitas, nós temos que ter um temor, por saber que em tudo ele se tornar perfeito, assim como sua justiça, e também uma confiança, em saber que tudo que ele planeja, tudo que ele fez, tem o objetivo final de perfeição. Então, tudo volta ao estado de perfeição. Por isso que nós lemos aquele dia na aula sobre 2 Pedro, que fala que antes da criação, lembra que nós falamos antes da criação do tempo, já estavam pré-determinados em Cristo. Então, antes de Deus criar a terra, antes de tudo, antes de criar o tempo, ele já sabia de tudo. Então, tudo estava nos planos dele. Deus não foi pego de surpresa em momento algum na história. Então, ele sabia de tudo que estava acontecendo. Às vezes, quando a gente começa a pensar que Deus pode ser surpreendido, nós tratamos ele como se fosse um ser humano. E Deus está acima dessa, por conta da sua onisciência, onipresença, onipotência, atributos 3 básicos que vão caracterizar. Antes de tudo, eu já sabia. É interessante, né? Antes da criação do mundo, ele já sabia de tudo. Então, o que os seguintes versículos vão ensinar sobre agora a perfeição das obras de Deus? Adviu-se Deuteronômio capítulo 32, 3 e 4. Pastora Lourdes, Salmos 18, 30 e 31. Pastor, Salmos 111, 7 e 8. E Lucas, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14. Deuteronômio 32, Isso. 3 e 4. Porque proclamei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Perfeito. Então, essa frase, Deus é a rocha, significa a imutabilidade dele, né? Então, que ele é fixo, que ele não é mutável, que ele é uma coisa, como fosse dizer assim, dura, né? Então, a obra é perfeita, todos os seus caminhos são justos, ele é a verdade, nele não há injustiça, e porque ele é justo e reto. Então, ele é toda a perfeição da justiça, toda a equidade, sec de novo. Tudo vai se enquadrar em Deus. Pastor? O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é aprovada e é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E é quem é rochedo senão o nosso Deus. Perfeito. Então o caminho de Deus ele vai ser perfeito. É interessante nesse ponto, a palavra do Senhor é provada, que significa que você pode testá-la, que ela vai continuar existindo. Então ela passa por testes e continua sendo absoluta. Por isso que a Bíblia é o livro mais vendido de toda a história e ele se manteve por tantos anos. Mesmo com tanta gente dizendo que, tantos filósofos falando assim que a Bíblia ia deixar de existir, que o cristianismo ia falir, e eles já morreram há mais de 100 anos e o cristianismo continua crescendo. Então, é porque ela é uma coisa que pode ser provada, que não pode ser mudada porque é uma verdade absoluta. Nossa, de onde Olha aí. as obras das suas mãos são verdade e juízo. Fiéis todos os seus mandamentos. E permanecem firmes para todo o sempre. São feitos em verdade e retidão. Perfeito. Então as obras de Deus, elas são verdade e juízo.
novamente tratando sobre esse conceito, e seus mandamentos eles são feitos da mesma verdade. Então, os mandamentos de Deus, eles são uma verdade. Eles existem porque são verdades. Lucas? Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. É isso. Isso faz Deus para para que os homens temam diante dele. Então, voltando, essa aqui se trata da imutabilidade de Deus. Deus é imutável, então a sua verdade ela sempre vai durar. Não tem como você acrescentar uma nova verdade a Deus e nem como você retirar uma verdade. Que é o que é muito feito, né? Aquilo que me interessa na Bíblia, eu tenho para mim. E aquilo que eu não gosto, eu simplesmente ignoro. E tem muito versículo pesado da Bíblia que a gente começa a estudar, que vão ser ignorados. Tem um versículo que eu quero trazer para vocês, só vou deixar esse não, tá? Eu separei aqui porque eu queria ver ele. Uma coisa que eu sempre ouvi falar na igreja e hoje eu descobri uma base bíblica para ela, enquanto eu preparava essa aula. Quando a gente passou por ele, nem notou. Salmos 86:10. Só queria mostrar uma curiosidade aqui que me interessou hoje. Salmos 86:10. Já foi uma coisa que a gente faz em casa. Alguém achou? Salmos 86:10. Pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Perfeito. Alguém já ouviu a frase que não pode chamar Deus de tu ou de você? Já viram falar isso? Eu já É uma vi questão de respeito, né? que a gente respeita. Mas já ouviu falar isso, né? Eu vejo as pessoas falando, ó Deus, e tu, eu não sei o quê. Olha, você viu que o versículo como é que ele chama Deus? Só tu és Deus. A própria Bíblia, viu? Tem que prestar atenção no versículo. A própria Bíblia chama Deus e tu. Né? E você É era uma palavra que ela vem de 86. voz vicê, que é mesmo do espanhol do ste, que é uma referência a alguém vivo superior, né? Salmo 86, o que tem? 86:10. Eu não tá aqui. Eu só voltei para olhar, eu tinha esquecido do versículo. Tá, mas você não pode chamar Deus de tu porque está escrito na Bíblia. Aí que tá, é uma religiosidade, né? Não é necessariamente que seja um pecado. Foi uma coisa de homem. Não, mas antigamente nem os pais, né? A gente podia chamar de tu. É o Sim, Senhor, Pai. Mas você vê como Chamava tu, apanhava. sim, a própria Bíblia ela vai chamar Deus e tu, né? Se Eu nós- achei interessante porque eu não sabia que tinha na Bíblia. Eu descobri hoje preparando a aula. Se nós dissesse tu, o pai, apanhava já na hora. Daí tinha uma música que a gente canta e eu acho que ninguém se tocou que ela chama Deus de tu, uma bem antiga. Então minha alma canta a ti, Senhor grandioso és. Tu é isso que eu fico imaginando. Né? E no dia não se tocava disso. Eu sei que uma vez tive uma reunião na banda que não podia cantar louvor que chamasse Deus e tu. Mas a própria Bíblia chama. Porque Meu Deus. Tipo, seria mais se o escritor colocasse, né? Trocar esse tu pelo Senhor, né? Mas daí como tá na Só Bíblia. o Senhor é Deus. Sim, mas tá na Bíblia, na tradução, tu vê que os outros versículos vão chamar Deus de Senhor, né? Os outros que nós pegamos aqui chama. Mas esse aqui vai chamar aqui, por exemplo, tá aqui. Agora tu não estou com o versículo aberto, só com a 2 mais 3, os próximos versículos eles vão chamar Deus Senhor. Ou seja, não é errado, a própria Bíblia chama assim. Também não foi um Sim. erro É gramatical. mais uma questão de. É mais uma questão de coração, né? Às vezes não adianta a pessoa demonstrar uma aparência e o coração dela, não sei se submisso também, né? Continuamos? Então, Deus ele não apenas trabalha na sua criação, mas ele opera especialmente em seu povo. Então, cada cristão, ele é uma obra de Deus e os seguintes versículos nos ensinam sobre essa verdade. Continua lá atrás, Edu. Efésios capítulo 2, versículo 10. Adilson, Filipenses capítulo 2, versículo 13. E pastora Lourdes, Filipenses capítulo 1 e versículo 6. Filipenses. Capítulo 1 e versículo 6. Isso passa que eu vou colocar em casa. Então, tranquilo. Filipenses Tira um print. 6. Eu mando lá o slide. Du, leia. Efésios 2, versículo 10.
somos criação de Deus ou somos feitura sua, é o mesmo significado. Somos feitos por Ele. Então nós somos uma obra de Deus. Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Perfeito. Então aqui Deus, é bem interessante esse versículo, que ele vai tratar ali, vai trazer os Filipenses, ele está falando sobre Jesus, né? Sobre nós termos um sentimento como teve Jesus, sobre sermos um cristão irrepreensível, e que quem opera esse sentimento em nós é Deus. É Deus quem opera em nós essa vontade, esse desejo de buscar a santidade, de sermos parecidos com Cristo. É o Espírito Santo que provoca em nós. Então, essa é a marca da conversão, que a marca da conversão é essa mudança. Então, em nós, o querer efetuar. Filipenses 1,6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Acho que essa é uma das coisas mais gostosas de ler, que ela está falando que o Espírito Santo, que ele começou a obra em nós, ele vai continuar nos aperfeiçoando até a volta de Cristo. Ou até o nosso dia de encontro com Cristo, né? Mas é que o Espírito Santo continuará nos transformando e nos aperfeiçoando. Continuando? Tá bom? O Deus de toda a criação está trabalhando na vida de cada cristão. Então, como nós pegamos aqui nos últimos versículos. Seu trabalho é perfeito e será consumado sem falha. Essa verdade vai além do que a mente humana pode compreender. O Deus perfeito está fazendo uma obra perfeita em nós, para nos fazer perfeitos. De acordo com os seguintes versículos, como devíamos responder a essa verdade? Esse é o ponto que nós estávamos trazendo agora, quando eu citei Romanos, que é sermos transformados na imagem de Cristo, sermos parecidos com Cristo. Então essa é a obra de Cristo. A conversão em nossa vida, ela se dá nisso. E nós sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Cada vez mais como Ele. Então, em nossas atitudes, em nossos valores, em nossos pensamentos, nosso modo de ser, esse é o objetivo do Evangelho. Cada dia eu me tornar um cristão melhor, o mais parecido com Cristo. Salmos 92:4. Lucas, ficou. 92:4. Não, é o pastor, né? É o pastor. 92:4. Lucas é Salmo 107:22. E é do Filipenses 2, capítulo 12 e 13. Versículo 12 e 13. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos e exultarei nas obras das tuas mãos. Sim? Isso. Então, a partir dessas obras, então, nós nos alegramos pelos feitos de Deus e exultamos Ele. Ou seja, nós adoramos a Ele. Adoramos as suas obras, adoramos aquilo que Ele fez. Pode ir, Lucas. Tá, o Salmo 107, versículo 22. Ofereçam sacrifícios de ações de graça e proclamam com júbilo as suas obras. Perfeito. Então, a partir dessa verdade, nós temos que oferecer louvor a Deus, oferecer sacrifício de louvor, e temos que relatar as suas obras, ou seja, falar das coisas que Ele fez, de quem Ele é, dos seus atributos. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muitos agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto a realizar, de acordo com a boa vontade dele. Perfeito. Então, voltando ao que nós estávamos falando, então é Deus quem gera em nós esse desejo pela salvação e pela santidade, e também nós temos que então operar isso de uma forma que seja com respeito, né? Com um temor, ou seja, aquele medo, aquele respeito mais caracterizado. Então eu operei a minha salvação assim. Minha salvação não pode ser operada como se fosse qualquer coisa, em qualquer sentido, e que simplesmente eu tivesse garantia dela. Não que eu não tenha, mas que eu tenho que operar ela com tremor, com respeito. Vamos lá. A vontade de Deus, então, ela é perfeita. A vontade de Deus é perfeita porque é fundada sobre o perfeito e mais santo caráter, que é o de Deus. As implicações dessa verdade são extensas, seus propósitos e planos para nós são dignos de absoluta confiança. Nós nunca devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento ou buscar fazer aquilo que é apenas correto aos nossos próprios olhos. Porém, nós devemos confiar em Deus e obedecer a sua palavra nas Sagradas Escrituras.
Voltando então, a vontade de Deus ela é perfeita. Então não necessariamente porque eu acho que alguma coisa é certa, que essa coisa tem que ser certa. Eu tenho que ter uma comparação com aquilo que a Bíblia fala sobre a vontade de Deus. Então nesse ponto a minha opinião não é relevante. Aquilo que eu penso, o que eu acho não interessa. O que interessa é o que a Bíblia fala. Perfeito? Agora Romanos capítulo 12, versículo 2. Esse é clássico. Eu já preguei umas 50 vezes esse versículo. É o versículo que eu mais gosto de pregar. Romanos capítulo 12 e versículo 2. Ele vai falar sobre a vontade de Deus. Ela é de 3 formas. Esse aqui eu nem botei para aparecer. Tá? Então vamos lá. Primeira ponto. Leia o versículo alguém? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é isso mesmo. Então a vontade de Deus se refere primeiro que ela é boa, tá? Então se refere àquilo que é excelente, em outra forma que é agradável, amável, útil, aquilo que traz alegria, que traz felicidade. Perfeito? Então, que ela é agradável, então se refere que a vontade de Deus também é algo prazeroso, que é algo que é aceitável, então não é alguma coisa assim que virá tão contra as nossas vontades, só nossas vontades carnais, mas não algo que nos faz mal. Por isso que nós experimentamos tanta alegria na santidade, tanta alegria nas coisas de Deus, porque as coisas de Deus são boas. E perfeita, porque ela é uma vontade completa. Então não falta nada na vontade de Deus. Tudo que precisa está nela. Não tem algo assim faltante, que a vontade dele vai ser completa para tudo que nós necessitamos. Meu status do WhatsApp é em espanhol, sua vontade se hecha. Sua vontade seja feita. Meu status do WhatsApp, pode olhar lá. Quando você conversar comigo, você vai ver. Sua vontade se hecha. Agora essa aqui eu quero que vocês respondam. Uma pergunta, cada um vai poder responder, tá bom? Essa aqui eu não preenchi. Como essa descrição devemos motivar a viver uma vida de obediência à vontade de Deus. Então, como esse versículo 12, seu Romanos, essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, deveria nos motivar. Tá bom? É difícil por causa da promessa, né? De Deus para nós. Por exemplo, a Bíblia fala de um mundo, de um lugar perfeito, onde não há sofrimento. Eu acho que essa motivação, né? Até o texto traz a perfeição, né? Perfeita vontade de Deus. Nós só desejamos essa perfeição. Essa perfeição é o final. Para chegar nisso. Amém? Amém. Ótima colocação. Pastor, o que para você se motiva? Eu também entendo que para se cumprir a promessa de Deus, uma salvação da nossa alma eterna. Precisamos cumprir na terra para chegar lá. Por isso que muitas vezes a gente tem que ficar em certa situação de vontade de fazer que nem Elias, ir para a caverna, fugir, mas não dá. Tem que ficar. Não dá para fugir, tem que ficar, porque tem que se cumprir a promessa para nós alcançar um dia a salvação. Perfeito. Pastor. Eu acho que seria a palavra do Senhor, né? Nós temos que cumprir e seguir a palavra, porque a palavra está escrita para nós ser libertos de tudo que nós vamos fazer, na verdade. O pecado que vai ter uma palavra nos traz não posso explicar, mas nós chegamos lá no caminho da glória, assim, eu tenho que seguir a palavra. Perfeito. Edu. Alguém consegue imaginar outra coisa que nos motivaria? Acho que já desde aqui, né? Experimentando a vontade de Deus. Sim. Recebendo as promessas. Sim. Já vivendo um pouco do mundo celestial aqui. Sim, Também. sim, vemos. É que se nós não viver aqui, eu penso, se nós não viver aqui como nós viremos lá, nós não vamos chegar lá. Claro que não se compara, mas nós temos que estar querendo imitar o que nós vamos viver lá, porque senão nós estamos perdendo tempo. Agora eu vou gerar um questionamento para vocês. Não, vai ser bem tranquilo. E o que vocês acham de nós vivemos essa vontade para a glória de Deus? Na seguinte opinião. Imagina que Deus nos mandasse para o inferno mesmo que nós fizéssemos e servíssemos Ele a vida inteira. Você continuaria louvando a Deus? Forte, mas eu acho que isso é a ordem de Deus. É difícil
ter uma opinião sobre esse assunto. Difícil. Né? Não dá para saber, porque primeiro assim, ó, que eu vejo que nós buscamos a Deus por Ele mesmo. Se Deus não Perfeito. derramasse o Espírito Santo dele Não em temos. nós não estaríamos aqui hoje. Concordo. Estaríamos no mundo. Então, será que o Espírito de Deus está no inferno? Será que alguém pode se converter no inferno? Então, eu acho pouco provável que alguém vá buscar Deus naquele lugar, né? Perfeito. É praticamente impossível. Então, se nós sermos condenados, vamos deixar de buscar Deus, né? Provavelmente. Primeiramente a gente tinha que aprender a amar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz, né? Porque se fosse Ele, sei lá, tipo, se a gente adora Ele pelo que Ele faz pela gente, chegando lá no inferno a gente não ia adorar Ele. Então, é o que eu penso assim. E você, Edu, o que acha? Eu também concordo. Agora, se Acho que meio dá em nada a conversa. Pode continuar. Mas se a gente ama por que Ele é, nem que se fosse debaixo dos infernos, a gente ia continuar adorando Ele. Edu, o que você acha? Eu acho provável que, tipo, se a pessoa servisse a Deus inteiro, assim, e fosse pro inferno, eu acho que também continuaria adorando a Deus. Porque, tipo, sei lá, não sei explicar. Perfeito. Eu acho que a colocação do Edilson foi muito sábia, porque se eu disser que sim, não sei. Primeiro porque às vezes a gente já não adora nas coisas que estão boas, imagina se estivesse ruim, né? E convenhamos, nós temos a tendência a reclamar. Então se já agora a gente já tem essa concepção, né? E ainda sem contar agora, então, levando ao ponto que é o mais profundo aqui, que se não fosse pelo Espírito Santo, ninguém estava aqui. Se não fosse pela obra de Cristo, ninguém. Romanos, ele caracteriza muito bem isso. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se fizeram inúteis, todos se extraviaram, e não há um só, não há um que busque. A não ser através de Cristo, através da graça, através do Espírito Santo. Então, esse é o ponto assim que nós temos que ter a noção de quanto nós somos dependentes dele. E que não necessariamente que nós tenhamos uma força e uma característica. Que não. É muito difícil para nós, criaturas finitas, egoístas, buscar Deus. Porque nós sempre levamos em consideração nossos próprios deleites, a nossa própria vontade. Entende? Por exemplo, quem daqui que não gostaria de estar dormindo agora? Sábado de tarde, clima fresco, nublado, né? Vai chover? Deus chama. É verdade. Mas nós temos que manter um esforço e vir. É verdade. Entende? Eu porque dei minha palavra. Senão... Porque na verdade isso aí traz também a salvação, né? Porque assim, ó, se nós não formos dentro daquilo que nós temos que fazer na palavra do Senhor, que nós falamos ali, nós vamos chegar lá. Isso é uma característica da salvação. Estamos retrocedendo as coisas de Deus. Nós estamos indo e já temos. Estamos meditando Eu e Deus. o pastor tio para não vir. Nós temos um trabalho daqui a pouquinho. Nós tínhamos um tio para dizer, eu não fui no chá das irmãs, pedi o estudo, não tem trabalho. Eu fui obrigada a ir para elas, irmã. Felizmente, vocês cunharam um dia que nós não podemos. Não tem o que fazer. Pois é, então, nós vemos pela própria aula. Pode ver, eu achei bem interessante isso, como diminui a quantidade de gente quando os pastores não estão. Daí, complicado, porque Pode ver, até em dias normais, assim, hoje tem evento, dá para justificar. Mas tem um dia normal que vem muito menos gente. Entende? eu, As na pessoas verdade, parecem que elas eu se não motivam. sabia. Mas eu não sabia que o pastor vinha estar no caso. Né? Sim, não, eu digo assim, mas tem muita porque gente a que gente tem motiva. compromisso. Quando não tem alguém que puxe elas. Então, realmente, às vezes o interesse está mais em alguma coisa que eu posso ganhar. Por exemplo, já entendemos que dentro aqui tem, a gente colocou muita regra aqui que para poder ser obreiro vai ter que fazer o curso, né? Então tem muita gente que quer ser obreiro e vai fazer o curso. Não vai sobrar nunca. Não vai. Vamos desistir. Na verdade, Mas o objetivo é sempre esse, né? Que o conhecimento de Deus consiga nos transformar, né? Mas são realidades que nós enfrentamos. Nós sabemos que é assim que funciona. infelizmente, não vai ter ninguém esse ano da congregação que pode trazer para nada. Não temos nenhum de crescimento na aula. Aí não é fácil. Para quem tá, quando você pega a liderança, uma coisa, já liderou também, né? Wilson? Eu liderei a escola, a outra igreja, né? É uma coisa que às vezes é maçante, né? Somente porque você... Eu hoje consigo lidar bem mais tranquilo com isso, mas teve um tempo atrás que me matava. Chegar numa aula que nem hoje, que faltou a maioria, me destruía.
Eu chegava no culto, eu ficava agoniado até ver cada um da banda chegar. Eu peguei o costume, que pra mim é difícil de mudar hoje, de ficar olhando pra porta, de esperar o pessoal da banda chegar. Eu ficava agoniado esperando cada um chegar. Depois eu comecei a relevar, hoje eu não me importo tanto, não sofro mais tanto, mas teve um tempo ali, antes da pandemia, ele era demais. Eu ficava mal, eu ficava triste. Se eu começasse, se faltasse alguém, porque o pessoal nunca avisa quando falta, né? Nunca, é um ou outro que tem na pessoa diz assim, ó, eu vou voltar. Eu é um que não avisa. Às vezes avisa. Mas sempre daí tu fica agoniado. Será que vem? Será que não vem? Daí eu faço aquele lindo. Daí se falta um cara que vai tocar lá no instrumento, daí não tem como fazer. Tu fica agoniado. É difícil. A gente como liderança. Liderança, é bom. Liderança, a gente não sabe a fulano não veio, por que não veio, o que deu que não veio, por que não veio. Tinha que me ajudar com o seu culto, tinha que dirigir o culto, tinha que. Não veio, não apareceu. Mas eu chegou o horário do culto, eu começo. Se não estou, como é que termino? Tem que estar preparado para fazer tudo. Começa. Vocês sabem que eu vou contar pra vocês, quando eu aprendi a O tocar meu o tem que dar o som instrumento. e ele me dá a porta. Eu começo e termino, não estou terminando bom, mas. Sabe Agora quando. já receber e continua a pregação. Né? Eu, Não, eu cuido da porta e quando eu chego na hora do som, vou no som e volto na porta, vou no som. Vocês sabem que quando eu comecei a cuidar, quando eu comecei eu demorei para aprender a tocar instrumento, né? Eu não sabia, depois que eu aprendi foi embora, mas no começo foi difícil. E quando eu comecei, e no começo nós tínhamos uma banda, e eu não tocava nenhum instrumento, eu só cantava. Um dia chegamos no culto, eu levei sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite foi... Daí tinha um cara que tocava bateria, eu tocava contrabaixo, eu tocava violão, eu cantava. Chegou na hora, o cara do violão não veio. Quem entende a música sabe que não dá pra fazer música com baixo e bateria. São dois instrumentos de percussão e um de melódico, mas nenhum deles é um instrumento de base, né? Ficou horrível. Me partiu o coração, eu fiquei muito triste. Mas triste. Saí pra fora da igreja, eu tinha uns 14 anos. Aí faz tempo, né? 11 anos. Quase 12. Me escorei assim no banheiro, era outra igreja antiga lá, me escorei lá fora do banheiro, me escorei na porta e assim, olhei pro céu e falei assim, Deus, uma oração sincera, sabe, quebrada. Eu falei assim, Deus, ou o Senhor manda alguém que tenha compromisso ou me ensina a tocar, né? E daí eu entrei na igreja, tinha uns caras de fora. E no meio do pregador chega atrasado, né, pra variar. E daí o cara disse assim, você toca algum instrumento? Eu falei, não toco. Ele disse assim, Deus mandou dizer que você vai tocar. Cara, depois daquilo lá, eu caí no chão, assim, parece que eu ouvia, meu ouvido aguçou. E dali em diante, eu já toco, sei lá, 10 instrumentos musicais. Aprendi tudo assim. Depois dali foi só na pegada. estou esperando por essa. Falei, meu Deus, tu manda alguém aqui, me ensina eu. Pô, o que você vai ensinar a oração? Coração Ensina quebrado. eu. Porque eu não aceito mais esse violão. Chega lá, pastora Lourdes com uma gaita. Já pensou? Olha, que Deus pode fazer. Só nas gauchescas. Eu ainda não fui procurar umas aulas, eu vou. Eu tô só aguardando. Mas sabe que eu já tinha tentado aula várias vezes, eu nunca consegui. Quando aconteceu isso, dali em diante eu não peguei aula nenhuma. Eu aprendi tudo sozinho. Todo instrumento que eu toco, eu aprendi sozinho. Dou uma olhadinha nas notas, internet, essas coisas, mas eu não vou em aula, eu não fico vendo vídeo de aula. Eu aprendo sozinho. Porque eu entendo que isso é um dom. Né? Então, isso é um dom. Agora eu estou na sofrência para aprender violino. Quero ver se eu tiro umas músicas para convenção. Já não tenho mais quase coisa para fazer. Estava aqui em Campininho? Não, violino, aquele do... Se motivar, né? Não adianta. Então, continuando, quase finalizando, Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Vamos começar de volta. Edilson, pastora, Salmos 40.8, pastor, Efésios 60, capítulo 6, versículo 6, Lucas, João capítulo 4, versículo 32 e 34, e Eduardo, João capítulo 5, versículo 30. Porque nós vamos passar nas 5h30. Tranquilo, né, garoto? Não, Agora é uma pegada só. Mateus 6, 9 e 10 diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Perfeito. Isso aqui eu queria gastar mais tempo, mas não vou gastar muito para a gente não se precipitar no horário, tá? Mas olhem só como que é a oração modelo da Bíblia. Olha só, como é que é a oração modelo da Bíblia? De quem que ela está falando? Oração ensinada pelo Senhor. Do que ela está falando?
No exaltar primeiramente o nome de Deus. Perfeito. Começa assim. Sim. E quando que nós oramos exaltando o nome de Deus? E que nós pedimos que o nome dele seja santificado? Quando ela for verdadeira. Sim, mas como que nós, quando que a gente vê isso em prática? Em nossa vida, não vou falar que a gente vê por aí. Em nossa vida, que a gente ora, vamos ser sinceros, que nós oramos e nós conseguimos colocar a oração modelo em prática. Olha lá, santificado seja o teu nome. A gente pede que Deus santifique o nome dele em nós. Que venha o seu reino. Está falando sobre ele de volta. Que seja feita a vontade dele. E que seja assim na terra e no céu. Só um exemplo do início da oração. Mas no momento que a gente ora pedindo coisas. Não é o costume da oração? Eu oro pedindo para que Deus abençoe, para que Deus cure meu avô lá que está com problema nas costas. E a oração modelo era o quê? Era uma oração que eu adorava a Deus na oração. É interessante, Na né? verdade, é o certo. É o certo. E às vezes é por isso que os cristãos não oram, porque os cristãos não sabem orar. Porque, na verdade, quem ele sabe antes de eu que eu preciso. Então, não tem. É interessante esse pensamento, né? Porque como que você santifica Deus? Né? E é um pedido, né? Santificado seja o vosso nome. Eu estou pedindo. Pô, o nome de Deus já é santificado. Mas aí eu vou fazer uma oração santificada seja o seu nome. Então, veja, eu tenho que trazer de volta isso para mim. Sim. Né? Eu é que tenho que santificar. Em resumo, eu acredito que muito em resumo seria eu pedir a santificação. A santificação minha, que o seu nome seja santificado aqui em Chapecó, que o seu nome seja santificado no mundo, que Deus seja louvado e que seu nome seja santo, que ele seja reconhecido como santo e que as pessoas honrem ele com santidade. Eu acho que traz muito nesse sentido, que é esse pedido pela santidade no mundo, pedido pela santidade nossa, que seu nome seja santificado. Mas aí, venha teu reino. O que quer dizer teu reino? O que é venha teu reino? Não tem muito. Quem deve buscar os céus? Não, está se referenciando a você fazer parte daquilo, você fazer parte da igreja de Cristo, né? Venha teu reino, que seja feita assim, que o teu evangelho resplandece em mim, que o teu evangelho faça parte da minha vida, que isso cresça em mim, seja feita sua vontade. Né? Isso é muito interessante, como a oração modelo, ela fala muito mais sobre Deus do que fala sobre mim. Assim, até no céu, o pão nosso de cada dia ele fala sobre mim, mas quem dá o pão é ele. Perdoai as nossas ofensas, está pedindo perdão agora. E daí usa como base o outro, assim como eu perdoo, né? E não nos deixe em tentação. Nesses pontos eu trago pedidos para Deus, mas o começo da oração sempre qual que é o foco? Louvar a Deus. E lembra o Pai Nosso, a oração modelo. Então é como nós devíamos orar. Não é repetir uma reza, lembrando, uma reza a gente se repete. É um jeito de oração. Perfeito? Salmos 40. Pastor Luiz. Deleito-me e me faça tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Perfeito. Então, deleito-me quer dizer, eu me agrado. Eu me agrado em fazer a tua vontade. Eu sou grato em fazer aquilo que é o que o Senhor quer. Eu sou grato em servir a Deus. E a tua lei está no coração. Ou seja, a tua palavra, a verdade bíblica está dentro de mim. Ela faz parte de mim, o conhecimento de Deus. Isso é uma coisa muito importante. Conhecer a Bíblia. Eu tenho que saber citar ela, tenho que saber defender ela. Esse conhecimento da lei tem que estar dentro de mim. Pastor? Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Esse é um ponto muito importante sobre o que a gente fazer, não da aparência. Lembra lá quando Cristo fala no Sermão da Montanha sobre não orar nas esquinas e alto para que todo mundo veja, mas em particular? Isso vai ser repetido nessa ideia. Eu faço as coisas não para poder agradar homens, não para que as pessoas vejam, não para que as pessoas olhem e digam, o cara ali, o João é o homem de Deus. Ele ora bonito, ele parece santo, ele está sempre eterno pela rua. Mas não é. Eu faço as coisas para agradar a Deus, que tem que conhecer a Deus. Se em algum momento eu estiver preocupado em que as pessoas vejam, eu tenho que ver aquilo que eu estou fazendo. Mas o meu ponto sempre tem que olhar para quem é Deus, o que Ele está vendo em mim. Perfeito? Então, como é que Cristo demonstra essa vontade? Como é que Cristo, como Ele mostra ser a resposta? A partir disso. Como Cristo se posiciona a partir dessa ideia? Lucas, João. É o 4:32 ou 5:30? Não, 4:32. Então eu peguei o 30. Atenção. Leia.
infeliz. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: teria porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Perfeito. Então aqui, o que ele está falando? Que a sua comida, né, é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade daquele que enviou ele, que foi Deus, e fazer a obra. Então esse é o ponto de Cristo. Ele se caracteriza a partir de sua vontade, sendo fazer aquela vontade de Deus. Eduardo? Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme eu ouço. O meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Perfeito. Então Cristo uma vez caracteriza aqui que ele não busca a sua própria vontade, mas sim a vontade de Deus. Então, Cristo não estava na terra para fazer aquilo que lhe agradava, mas assim a vontade de Deus que enviou. Vamos lá, penúltima. Então, uma das mais importantes verdades do cristianismo é que a vontade de Deus é, antes de mais nada, revelada através da sua palavra. Como a vontade de Deus e a palavra de Deus é perfeita, porque Deus é autor e preservador, o que os seguintes versículos nos ensinam a respeito dessa verdade? Então, o que os versículos ensinam a respeito da palavra de Deus ser a vontade de Deus? Adivinha os Salmos 19, 7 a 9. Pastor Lourdes, Salmos 12.6. E pastor, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Salmos 19. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Perfeito. Isso aqui é grande, né? Mas é o que se refere. Vocês podem resumir, tá, pessoal? Eu botei aqui, vocês não precisam copiar em nós. Podem resumir, fica mais fácil. Né? Copiei mais ou menos assim. Então, ela está se referindo aqui que a lei do Senhor ela é perfeita, tá? Botando essa ideia. Que a lei, ou seja, a palavra, a vontade de Deus é perfeita. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. E o mandamento do Senhor é puro. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. E os juízos do Senhor são verdadeiros. Então, está se referenciando aqui então a palavra de Deus, a Bíblia, né? Como sendo essa verdade da vontade de Deus. Perfeito? Pode ler? As palavras do Senhor são as palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Então é isso aí. As palavras do Senhor são puras. Agora ficou mais facinho para anotar, né? Só uma frase. Você referenciando ou seja, que a Bíblia ela é pura. Pastor? Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Esse é um versículo profundo, né? Que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído. Essa é a vontade de Deus. Que o homem de Deus seja perfeitamente instruído. Mas em resumo aqui, falando que toda a Escritura ela é divinamente inspirada. Ou seja, a Escritura, a Bíblia, foi inspirada por Deus. Meu Deus! Não preciso escrever. Então, dá para finalizar esse tema, a aula de hoje. A palavra de Deus é meio primário, através do qual a sua vontade é revelada. De acordo com os seguintes versículos, então como deve ser a nossa atitude diante dessa vontade, dessa verdade, tá? Então, o que é? A palavra de Deus, então, ela é o meio pelo qual Deus se revela e sua vontade é mostrada. Pode falar, Dudu. Ah, você só levantou o dedo. Tá bom. Então, como é que deve ser a nossa atitude a partir disso, tá? Lucas, Salmo 119, 47. Eduardo, Salmo 119, 167. E adivinhos, para finalizar, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15.
Quem achou isso também? Está na Bíblia, Lucas. Sim, é o Salmo Salmos é um pequeno, livro calma aí. grande. Eu não consigo achar Salmo 19. Paulo já achou faz um tempão. Ó. Calma. Leia, enquanto ele acha. Pode ler. Obedeça aos teus testemunhos, amo-os perfeitamente. E alegrei-me em teus mandamentos e eu amo. Perfeito. E Lucas? Era para o pastor procurar, achou mais rápido. Não, você tem que treinar mais Bíblia. Então vamos lá. Primeiro então. Como é que eu sinto, como é que a minha atitude então referência a isso? Que eu tenho que me alegrar nos mandamentos de Deus. Eu tenho que me sentir bem com eles. E o segundo é que minha alma tem observado, e olha que interessante, eu os amo excessivamente. Eu amo muito. É o que acho que é Davi, entendeu? Está falando aqui. Eu amo muito os mandamentos de Deus. É interessante, né? É difícil ter essa frase, eu amo muito. Excessivamente. De uma forma muito grande. Pode ler, Nilson. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Perfeito. Eu acho que essa aqui é a meta que todo nosso cristão tinha que ter. Esse é um dos versículos que dá para botar na camisa. Né? O homem, o cristão, o obreiro de Deus, ele tem que ser alguém que maneja bem a palavra. Tem que ter domínio da palavra. Tem que saber o que está falando. Eu não posso opinar quando se trata de conversar de Deus para alguém de opiniões minhas. Assim, mas eu acho que é assim ou aquilo. Não, eu tenho que dizer o que a Bíblia fala. A Bíblia fala em tal versículo, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, o homem de Deus, ele tem esse mandamento. Que ele não tem do que ter vergonha. Ele tem que poder defender a Bíblia sem passar vergonha. Esse é o nosso objetivo como cristão. E que bom seria se todo o obreiro, todo cristão tivesse um domínio bom da Bíblia, né? Quanta coisa que não seria diferente. Uma sociedade seria diferente. Teria tanta coisa diferente, não é? Corrupção, falsos profetas, manipulação, entretenimento, todas essas coisas diminuiriam. Os testemunhos, né, irmão? Porque hoje não tem testemunho, porque as pessoas levam a palavra de Deus como, não sei. A senhora fala testemunho de mudança de vida? É um grande exemplo, um ótimo exemplo. Testemunho de mudança de vida é uma coisa que você caracteriza. Porque se eu prego a palavra de Deus, eu tenho que viver ela. Que é uma coisa muito comum. As pessoas sem querer se levanta, é um pregador e dias depois está nas drogas. Se eu não vivo Ou ela, houve uma conversão, houve só uma explosão emocional. se eu não vivo ela, eu não tenho nem direito de querer pregar ela para alguém. Sim. E isso acontece muito. As pessoas não vivem e querem pregar. Por isso que nós pegamos os versículos de hoje e vamos mostrar bem isso. Que nós temos que amar esse conhecimento de Deus. Amar essa vontade de Deus e buscá-la. Então eu reconheço que aquilo é a vontade de Deus, eu vou buscar essa mudança na minha vida. Porque às vezes não adianta só eu saber a Bíblia e eu não reconhecer que ela é a vontade de Deus, né? É um ponto também, porque às vezes a pessoa pode conhecer muito da Bíblia, mas o coração dela não reconhece que aquilo realmente é a vontade de Deus e ela não busca essa mudança. Ai, há muito isso. São as sementes, né? Do semeador. Umas estão no meio dos espinhos, outras na rocha, na caminha. Mas tem aquela na terra boa. A terra boa. Amém, né? Porque do jeito que está indo as coisas, não vai E ser agora, fácil. como o Apocalipse ele fala, né, que nos últimos dias a terra é provada. Eu acho que a gente já está assim, entrando numa provação da terra. Né? Eu também creio. O que é e o que não é. O que não é vai cair. Eu acredito que sim. E vai sobrar muito pouco. Eu acredito que a igreja já entrou, o povo de Deus já entrou na aprovação da salvação. Quem vai ficar para a salvação. Porque daí vai vir, né, muito mais ainda, mas Deus está peneirando. Essa geração de 20 anos aí vai sair muito pouco pregador. Eu vejo que hoje essas igrejas Nem vai ter modernas, pregador. essas igrejas modernas criticam muito a igreja de anos passados, porque se vestiam assim, porque faziam isso. A igreja de anos passados é que era igreja mesmo. Que milagres aconteciam. E agora, sabe que é um ponto muito interessante que você trouxe agora. Porque os milagres aconteciam. Isso que é um diferencial muito grande, porque muita coisa que a gente via antigamente não se vê mais hoje. Porque hoje Por exemplo, assim, ó, moderno. até Olha, eu vou dizer uma, João, para você ver. Não por causa do resto, né? Mas vou falar. A minha avó,
ela nunca usou a calça, mesmo sendo católica. Ela dizia assim que era vergonhoso a mulher andar de calça. Ela não viu, calça é para homem. Então, tipo assim, antigamente eram até os católicos, É que teve hoje, a calça, por exemplo, é uma coisa que surge agora no século passado, né? A calça feminina, né? Antes não existia, né? A calça feminina é uma coisa muito nova. Pra eles, no caso. não, a minha avó dizia que calça é para homem. Sim. Sim. E era católica, só que assim, ela, tipo, fosse, os evangélicos antigamente, eu lembro, quando era pequenininho, os mais antigos não usavam calça, era só vestir e sair. Eu lembro muito bem. Depois dos 15 anos pra cá, começaram. Não, é que hoje Eu vi que tá, eu falei. as coisas mudaram e como nós começamos lá no início do estudo hoje, as pessoas não se apresentam para Deus, se apresentam Para as pessoas. para o homem. Perfeito. Não é mais para Deus. Eu não, tipo assim, o povo não vem mais para adoração a Deus, vem para desfilar moda, fazer competição. Sim. Eu tô mais arrumado, eu tô mais bonito, né? Eu tô mais pintado, eu tô mais chique. Não porque as vestes fazem diferença. Não é que as vestes não. Sim, lá no Mas a céu. pessoa não vê Mas mais com a assim, intenção de adorar. santidade, né? Antigamente tinha santidade. Adorar Mas Jesus. isso. Eu Ela vi trazia sempre bom nós ter vamos ter um equilíbrio, porque também tem, por exemplo, assim, uma igreja que é muito, eu não vou citar nomes, né? Mas que é muito conhecida por uso de pregação de uso de roupa e vestes. E agora foi descoberto que o líder majoritário que já faleceu tinha amante, tinha Essa um é uma monte de coisa, comparação, né, João? não pregavam e não. É. Então nós temos que ter. É só uma comparação. É só As pessoas não veem mais com aquela adoração para Deus. Mas eu acho que um ponto que vai caracterizar nisso ali é o temor que as pessoas tinham. É claro que, vamos lá, a questão de roupa é uma questão cultural. Vamos entender que foi ali, agora não lembro. Ontem me teve uma mudança assim que. Quando houve a Revolução Feminina ali, que foi aprovado o divórcio, que antes o divórcio era proibido por lei, ali começou a vir, depois começou a mudar as roupas. E onde é que nós estamos chegando hoje com o aborto e ideologia de gênero, que acho que ninguém imaginou naquela época que ia chegar a esse ponto, né? Pô, acho que ninguém imaginou que um dia nós ia falar sobre ideologia de gênero. Né? Acho que é uma coisa que é desumana, Tem muita coisa. idiocracia, que chama o termo. Ontem eu considerando assim, viu o que você medido? Antigamente os profetas tinham 10, 12, 15 mulheres. Hoje você pode ter. Sabe disso? Eu disse, olha, eu acho que não, né? Porque antigamente eu não conseguia Na responder. Bíblia tem. Não, que tinha. Pois Os profetas nem tinham mulher. Os profetas eram solteiros. Alguns, né? No Alguns. Antigo Testamento, sim, eles Tinha tinham uns várias que- mulheres, né? Davi. Sim. Sim, já ele falou, Sacerdote, Davi né? tinha 50 lá. E Deus disse, olha, eu não consegui responder. Eu disse, eu entendo da Bíblia assim que seria. Hoje, eu acho que a gente tem que ter só a mulher do jeito, não pode estar. Na verdade, precisa ter muitas mulheres. Isso é um ponto interessante. Historicamente, isso foi uma lei que foi. Daí eu me Na apertei. história da igreja foi mudada muito pelos apóstolos, muito por Paulo, né? Por Cristo também. Porque a mulher não era valorizada. Então, ele tinha mulher ali, enquanto ela estava bonitinha, coisa era uma coisa, depois não sei tentar mais. Então, existia. Por isso que a Bíblia fala muito sobre cuidar das viúvas e coisa e tal. Tinha muita mulher que era jogada fora. Então, isso foi uma lei que mudou ali no começo da igreja. Eu falei para ele assim, duas coisas hoje não vem, porque mas tudo não é lícito, né? Sim. Duas coisas assim. Diz, ó, eu acho que, sei lá, para mim, isso não serve, né? Mas E eu básico disse- nós olhar assim, a Bíblia mudou isso. O Paulo vai falar assim, ó, que convém que o homem seja marido de uma só mulher. O Paulo fala que Quem é isso? Só que daí não é uma resposta certa, não consegui responder certo. Jesus Cristo ele veio restaurar a humanidade, né? Restaurar desde o princípio. Quando Adão caiu, e Cristo, né, traz o homem de volta para a salvação. Então, quando indagaram a Jesus Cristo lá, Senhor, Moisés autorizou da carta de divórcio, né? E aí Jesus diz assim, Moisés autorizou da carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. No princípio Deus fez homem e mulher, né? Um homem e uma mulher, e se unirá o homem e a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Não tem três nessa Uma história, colocação é dois, né? Então Jesus veio restaurar isso, né? Também. Então, por causa disso que a gente segue, que hoje, né, nós não vivemos no costume do Antigo Testamento, mas hoje é o Novo Testamento, né? Por isso, uma mulher. Então, que eles falam muito sobre que ele não veio tirar a lei, né? Ele veio cumprir e aumentar. Né? Mas é um ponto que nós vemos muito hoje. Por exemplo, assim, o divórcio. O divórcio é aceito como coisa comum, mas continua sendo um pecado. Assim como é pecado o homossexualismo, assim como é pecado como é que é sexo no casamento? Fornicação, tudo isso é pecado. Continua sendo pecado Ele igual. veio sempre que ter razão. Né? Só que tu pode ver que é uma coisa que nas igrejas são aceitadas como comum, o divórcio.
E ele só aceita o divórcio em caso de separação e só para o cara que foi traído. Né? Só para quem foi traído. Quem traiu também não tem chance. Na verdade, se for analisar a profunda palavra de Deus no caso, porque Jesus não disse que quantas vezes deve perdoar o teu irmão? Pois é. Quantas vezes deve perdoar o teu marido, a tua esposa? Ele dá essa liberdade, mas ele também manda perdoar. Nem isso. É uma situação, né? Por mais que fez, ainda tem reconciliação. Escutei isso hoje de manhã, dia, não, se mais aí, poder falar agora. Tem reconciliação. Nem sei, tu falou agora, o cara estava pregando, ele falou isso. Falou assim, que devemos dar 70 vezes a certidão, tudo, não adianta, se não escapar, tudo é errado. Por isso que eu não caso. Tudo é errado, se tu vai. Não precisa da Bíblia. É isso aí. Vamos orar então? Lucas, finaliza a live. Olha,